Minha amiga, meu amigo, o Brasil inteiro vem acompanhando essa rota de colisão entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Vale lembrar que Henrique Mandetta foi um aconselhamento, uma indicação do governador Ronaldo Caiado, do Partido DEM, Estado de Goiás. Governador esse que é tido como um coronelzinho barato, um traidor e leviano. Pois bem, senhores, Henrique Mandetta, ao chegar no governo, em especial nesse período em que o Brasil sofre com a pandemia da doença chinesa, ele passou a se sujeitar a prestar serviço sujo para os inimigos de plantão, os inimigos do Brasil e dos brasileiros. Todos sabemos que, diante desta situação, o governador do estado de São Paulo, João Dória, resolveu montar uma gangue composta de alguns governadores, com a clara finalidade de arruinar o Brasil, derrubar o governo Bolsonaro e levar sofrimento ao povo brasileiro. Ou seja, criar dificuldades para no futuro pousar como os salvadores da pátria, tentando vender facilidades. Fato é que, senhores, esses homens acreditavam piamente que o governo Bolsonaro ia cair. Mas um ledo engano. E onde entra Mandetta nesse papel, onde entra o Mandetta nessa história, se sujeitou a essa gente para fazer trabalho sujo. Usando a sua condição de ministro, ele fez papel de serviçal do centrão, desses inimigos, para colocar em prática mecanismo que pudesse arruinar o Brasil, a economia brasileira. E arruinaram. A medida mais perversa que ele, juntamente com os governadores, tomaram foi de adotar o isolamento de forma radical, trazendo como consequência fechamento das empresas e como consequência também, como efeito colateral dessa medida, o desemprego. Fato é que, senhores, esses homens, nessa formação de quadrilha diabólica, eles conseguiram fazer o que o PT e o PSB, de Lula e Fernando Henrique, não fizeram ao longo de quase 3 anos. Em um mês, eles conseguiram arruinar a economia do Brasil, sendo que nem a esquerda radical de FHC e Lula conseguiu isso ao longo dos 30 anos. E nitidamente a gente via que o Henrique Mandetta agia como se ele fosse parte de um poder paralelo, um outro poder. É como se existisse 2 poderes executivos dentro de um único Brasil, em que um poder era o do Bolsonaro e o outro era dele. E ele passou a ouvir, a se aconselhar, a reunir de forma secreta com os piores tipos que o Brasil está presenciando. Ele foi ingrato, foi leviano, inconsequente e irresponsável. Toda a oportunidade que ele tinha de dar uma entrevista, não perdia a chance de alfinetar o presidente Jair Bolsonaro de maneira escroque, traidora e irresponsável. Claro, a serviço da gangue do Dória. E aí, senhores, a rota de colisão entre os dois se criou. E certamente
vai culminar agora com a demissão do Mandetta. E vai tarde. Tipos como ele, que presta serviço a quem ele presta, está indo tarde, quando o certo não deveria sequer ter vindo. Ele é tão escroque, esse Mandetta é tão absurdo, tão escroque, tão descarado, que em uma entrevista coletiva um jornalista perguntou a ele sobre o número de pessoas curadas pelo coronavírus, pela doença coronavírus. Ele se negou a falar o número de pessoas curadas. Ficou chateado e falou que depois falaria. Olha, senhores, se ele fala todo dia, todo tempo, o número de óbitos e de contaminados, por que não falar de curados? Porque ele é do quanto pior, melhor. É lamentável que tudo isso venha acontecendo. Esses caras destroçaram o Brasil. E agora está na iminência de tomar um pé na poupança. Alguns veículos de comunicação, como UOL, Folha e Globo, fez algumas pesquisas aí no qual dá 76% de aprovação para Henrique Mandetta. Fato é, senhores, que 2 semanas após sair do ministério, ninguém mais vai falar em Henrique Mandetta. A não ser lembrar que ele foi um Judas e um traidor. Nós, brasileiros, votamos em Bolsonaro. Nós não conhecemos Henrique Mandetta. Não votamos em Henrique Mandetta. E o que o Bolsonaro fizer está bem feito. Mandetta tem que sim partir. E não vai fazer falta. Quem não pode partir é Bolsonaro. Esse sim é o nosso presidente, sabe o que faz e está comprometido com o Brasil. E eu vou dar uma razão muito forte para você, minha amiga e meu amigo, acreditar que esse senhor tem que partir, tem que ser exonerado, tem que ser jogado na lata de lixo da história, porque prestou um desserviço à nação. Existe uma corrente de pessoas as quais o defende. Wilson Witzel, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Marcelo Freixo, Ronaldo Caiado, João Dória, a cúpula do PT, a cúpula da Rede Globo, do Rede Globo e todo o Centrão. Essa é uma das muitas razões para acreditar que esse senhor está no lugar errado. Então, é hora de partir. E que a sua exoneração nasça o mais rápido possível para que o Brasil possa voltar aos trilhos. Quando eu vejo Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia fazendo esse trabalho sujo, tentando sabotar o Brasil, eu logo imagino o quanto é difícil botar o país nos trilhos, o quanto é difícil limpar o chiqueiro com os porcos dentro. Mas isso vai mudar. Que Deus abençoe o Brasil e o nosso presidente. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.